Olá, meu nome é Ana Carolina Aparecida Gonçalves, eu sou estudante do curso de Ciências Ambientais da Universidade Federal do Paraná, setor litoral, e vou apresentar o trabalho que está na área de Imunologia Aplicada e é intitulado Imunoensaio Ultra-Rápido e de Alto Rendimento para Detectar Anticorpos IgG anti-SARS-CoV-2 em cães. Todos os autores desse trabalho estão listados aqui. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia de Covid-19, que é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. Depois de muitos estudos, a hipótese mais aceita entre os pesquisadores é que o SARS-CoV-2 teve uma origem zoonótica, no qual ele utilizou um animal como hospedeiro e depois de um evento de zoonose, ele saltou para os seres humanos. Já foi visto em vários estudos que o SARS-CoV-2 consegue infectar outras espécies de mamíferos, dentre elas os cães, e com isso se manifestou uma grande preocupação com o surgimento de novos eventos de zoonose e novas variantes de preocupação, já que os cães eles são animais domésticos e estão sempre em contato muito próximo com os seres humanos. A partir disso, também se destacou a importância da vigilância da Covid-19 nesses animais. Existem vários tipos de testes para a detecção do vírus nesses animais. Dentre eles estão os testes moleculares, como, por exemplo, o teste de RT-qPCR, porém, esse teste não é o mais indicado para cães, já que ele tem um alto custo para ser realizado, e normalmente ele é feito no início da infecção, então ele tem uma curta janela de tempo para ser realizado. Normalmente também esse teste ele é realizado no início dos sintomas, porém já foi visto que os cães eles apresentam pouco ou nenhum sintoma de Covid-19, o que dificulta a realização desse tipo de teste. Como alternativa, surgiram os testes sorológicos, que conseguem detectar anticorpos contra uma doença. E já foi visto que os cães, quando eles estão infectados, eles conseguem desenvolver anticorpos contra o SARS-CoV-2. Com isso, os objetivos desse trabalho foi desenvolver e validar um teste sorológico utilizando as proteínas nucleocapsídeo e spike do vírus SARS-CoV-2 para a detecção de anticorpos da classe IgG em amostras de soros de cães. A primeira parte da metodologia desse trabalho foi utilizar micropartículas magnéticas de níquel revestidas com a proteína viral. Esse revestimento ele foi feito através da interação de uma cauda de 6 aminoácidos histidina acoplado à proteína do vírus e a sua forte interação com o níquel. O passo a passo desse revestimento é visto aqui na figura A e demora em torno de 10 minutos para ser concluído. O passo a passo do teste é visto aqui na figura B, mas basicamente essas partículas de níquel, já com a proteína do vírus revestindo ela, é incubada com as amostras de soros de cães, e as amostras que tiverem anticorpos contra o SARS-CoV-2, elas vão se ligar na proteína do vírus, formando o primeiro complexo, depois é passado por 2 etapas de lavagem, em seguida é incubado com um anticorpo IgG secundário, anti-cachorro, que conhece anticorpo de cachorro na solução e se liga, formando o segundo complexo. Esse anticorpo secundário ele é marcado com uma enzima HPR, depois é passado por mais 2 etapas de lavagem, e por último é incubado no substrato chamado TMB, que é um substrato da enzima HPR, e as amostras que são positivas para a Covid-19, elas apresentam uma coloração azul de diferentes intensidades, e as amostras negativas, elas não apresentam coloração. Ao final da reação, as partículas de níquel elas são retiradas da placa e essa placa é lida em um leitor de microplacas a 650 nanômetros. Essas são as ferramentas utilizadas para a realização do teste. Então, nós temos os extratores magnéticos, as hastes e as tiras de PCR para auxiliar. Esses ensaios, tanto com a proteína N quanto com a proteína S, eles foram validados utilizando o soro de 11 cães que foram infectados com SARS-CoV-2 e foram confirmados pelo teste de RT-qPCR, e a amostra de 160 cães que não foram infectados por esse vírus e foram coletados antes da pandemia começar. Os resultados dos testes com a N e com a S, eles foram aplicados no teste T, e foi visto que esses ensaios eles conseguem diferenciar muito bem as amostras negativas das amostras positivas, como é visto no gráfico A para a proteína N e no gráfico B para a proteína S. O resultado desses ensaios também foi aplicado na curva ROC e foi visto a área abaixo da curva de 0,95 e 0,96 para a proteína N e S, respectivamente. Foi vista uma alta correlação no resultado das amostras para os ensaios da proteína NS com o R de Pearson de 0,74, como pode ser visto nesse gráfico C. O ensaio utilizando a proteína N do vírus, ele obteve 81,8% de sensibilidade e 97,5% de especificidade, e o ensaio com a proteína S, ele obteve 72,7% de sensibilidade e 98,1% de especificidade.
As principais conclusões desse trabalho é que foi desenvolvido e validado um teste serológico que consegue detectar anticorpos IgG contra o vírus SARS-CoV-2 utilizando soros de cães para os antígenos N e S. Esse teste ele consegue entregar resultados em menos de 20 minutos e processar até 96 amostras de uma só vez. Ele tem um baixo custo para ser realizado e ele é bem mais rápido se comparado com o ELISA tradicional, que demora em torno de 2 dias para entregar resultados. E ele pode ser utilizado como ferramenta para estudos de vigilância da Covid-19 nesses animais. Aqui estão os meus agradecimentos e as referências que foram utilizadas para a confecção desses slides. Muito obrigada!